Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Aos que vieram aqui estão pela primeira vez, sejam muito acolhidos, muito bem-vindos. Vou dar alguns recadinhos. A casa abre às 19 horas, então quem chegar a partir deste horário e quiser fazer alguma leitura para já ir se conectando, né, com o plano maior, que isso é muito importante. Ali logo da passagem da porta de vidro tem alguns livros para vocês já irem se conectando, não é? Depois da palestra nós também temos as vibrações e água fluidificada depois dos passes. Aqueles que quiserem trazer água também para que receba essa energia boa na hora das vibrações, pode deixar aqui na mesa, tá bom? No último sábado nós tivemos a entrega das cestas básicas, então aproveitamos a oportunidade para agradecer as pessoas que trouxeram doações, que elas são muito úteis, né, para as famílias que vêm aqui, que são muito necessitadas. Querendo trazer novas doações, é só deixar lá na recepção com a Aline. Aos que tiverem alguma questão que está mais difícil, que queira conversar com alguém da casa, nós temos um grupo de colaboradores para fazer o que a gente chama de atendimento fraterno. Da mesma forma, é só falar na recepção da casa, tá bom? E aí alguém da casa vai conversar com vocês, ok? Então, antes de fazer a leitura, vamos fazer a nossa prece. Aos que quiserem, fechando os olhos, para que possamos deixar de lado as preocupações do dia a dia, os problemas, os conflitos, para estar aqui, 100% de presença, para aproveitar esse momento, o momento em que estamos estudando a doutrina de Jesus à luz do Espiritismo. Então, que possamos estar num ambiente de harmonia, que a espiritualidade amiga que esteja conosco ao longo e que estejamos de ouvidos e coração aberto para ouvir a mensagem da noite. Às vezes nos perguntamos, queria trazer alguém, acho que tal pessoa deveria estar aqui. Se é você que está aqui, é para você a mensagem. Depois você pode transmiti-la. Então, que possamos ser abençoados, que a espiritualidade também possa intuir a nossa irmã Cláudia na palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. As leituras que nós vamos fazer esse mês, elas estão norteadas pelo Setembro Amarelo, que é um mês que nós valorizamos a vida, né? É um momento, então todas as leituras durante esse mês vão ter esse tema. A leitura que eu trouxe hoje, ela está no livro Pronto Socorro, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Chama Prevenção contra o Suicídio. Quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheça de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões em confronto com o grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente.
a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos, reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora, capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faça empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Então, Emmanuel, do livro Pronto Socorro. Então, que a gente possa valorizar a vida, que a gente possa se perceber alguma mudança em algum ente querido, está mais recluso, tem faltado mais os encontros, enfim, vá e ajude. E se estiver acontecendo com você, peça ajuda. Essa é a mensagem da noite. Então, a gente vai receber agora com carinho a Cláudia para a palestra da noite, que é Mistérios Ocultos aos Doutos e Prudentes. Obrigada. Boa noite a todos. Como a Vera já falou, hoje o tema que nós vamos explanar aqui é o capítulo 7, né? Que é Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente vai falar sobre os mistérios ocultos. Ela falou doutos são sábios, né? Sábios e prudentes. Então, para a gente começar o nosso estudo, eu vou fazer uma pequena leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus disse essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpra-se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual. Quando não, se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostam. Então, diante dessa fala, né, de Jesus, ela vai nos permitir essa reflexão, né, para a gente entender quem são os simples que o Cristo fala, né, e quem são os sábios, né. Então, assim, primeiro a gente tem que começar a compreender uma coisa bem interessante, que a simplicidade, ela está relacionada à humildade, né? Nós estamos fazendo essa leitura com a base na fala de Cristo, onde ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas quem são os pobres de espírito, né? Porque estudar a humildade é um tema de muita importância, porque quando no Evangelho ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, é preciso que a gente lembre que o pobre de espírito, de uma acepção assim adulterada e às vezes até um pouco vulgar, é considerado aquela criatura de pouca inteligência, né? Mas quem é o pobre de espírito na realidade, no dizer do Evangelho de Jesus, né? São aquelas criaturas que não têm mais a pretensão de saberem tudo, né? De acharem que eles sabem tudo, que já entenderam tudo, que já resolveram todas as situações difíceis. Porque os pobres de espírito são aquelas almas
que já compreendem o tema central da vida, que é Deus. E o resto é só um acessório. Assim, seja onde quer que ele nasça, com que condição social for, com a cor de pele, tudo isso é um acessório. Então, a meta é Deus e só tem um caminho, e o caminho é Jesus. Quando ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no dizer evangélico para Jesus, o pobre de espírito é aquele que se coloca numa condição de aprendiz. Aquele que todo dia e com todo mundo, ele tem o que aprender. Isso é, se ele tiver ouvidos também de ouvir e também, né, os olhos de ver, porque às vezes não consegue, né? É o que ele chama de coração de aprendiz. Aquele que está sempre aprendendo, né? Aquele que se acha com todas as possibilidades, né? Que ele não tem esse olhar, ele se fecha. Aí ele não ouve, né? E ele entra nessa posição que só ele pode ensinar, que não tem mais nada a aprender. Então, muitas vezes, nós nos equivocamos com essa passagem por acreditar que os pobres de espírito são aquelas pessoas ignorantes. Mas é um engano isso, né? Porque os pobres de espírito que Cristo fala aqui são os humildes. E a simplicidade, ela está conectada à humildade. E quando nós falamos de humildade, nós não estamos falando de uma visão material, né? Nós não estamos falando daquelas criaturas que estão desprovidas do bem material, não. Nós estamos falando de uma situação muito mais profunda, né? E aí nós precisamos fazer até uma reflexão, uma abordagem até uma análise um pouco linguística em relação à origem da palavra humilde, né? Porque a palavra humilde, ela vem de humus, e que é uma palavra de origem latina, que ela significa o quê? Terra fértil. Então, é aquele que se permite a fertilidade do conhecimento. Então, a humildade, o humilde é aquele que sabe receber essa semente, é aquele que vai ter a consciência da necessidade de frutificar essa semente, né? Então, e o orgulhoso, ele não sabe receber, porque ele acha que já tem o suficiente, mas o humilde não, é aquele que se permite ao plantio. Então, partindo dessa visão, quando Cristo fala que o conhecimento proliferado pelo Mestre, né, que os mistérios ocultos eram para aqueles sábios e prudentes, então a gente precisa até fazer uma análise do que é essa sabedoria que ele fala, né? O que é ser um sábio, né? Será que essa sabedoria, ela está necessariamente ligada às titulações? Será que ela está ligada ao conhecimento, né? Porque existe uma diferença, né, entre ter conhecimento e ser sábio, porque nem todos aqueles que têm o conhecimento são sábios. Por quê? Porque o saber, ele está ligado ao uso do conhecimento. Então, assim, o saber, ele está necessariamente ligado ao bom uso do conhecimento. E eu não preciso ser, né? A gente não precisa ser uma divindade, um professor universitário para ser um sábio. Não precisa disso. Pessoas simples, às vezes, que lidam com a terra, né? Ela já possui essa sabedoria. Uma criança que mal começa a andar, ela já tem a sabedoria necessária naquele momento para ter esse gesto de andar, né? Então, uma coisa é a gente ter o conhecimento. E o conhecimento, ele é o quê? É um conjunto de informações, em que essas informações, elas não são arquivadas na mente com valores de verdade. Mas a sabedoria, ela é muito mais profunda. Porque a sabedoria, ela exige que a humildade, né? Ele exige a humildade de compreender. E aí, a gente pode voltar e retomar a fala do Cristo quando ele ressalta, né? Que Deus revela os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Porque quando a gente lembra, por exemplo, daquela passagem de Jesus que vai em encontro com aquele bom moço rico, né? Que ele era um rapaz tão virtuoso, né? Ele cumpria todas as leis, mas ele não foi capaz de seguir Jesus, porque
ele cumpria todas as leis, mas quando Jesus falou para ele assim: meu filho, vem cumprir aqui toda a lei, agora, vai, vende tudo e me segue. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu abrir mão dos bens materiais para seguir Cristo, né? Ele cumpria todos os mandamentos lá da lei mosaica na época, ele era um cumpridor da lei, mas quando Jesus dá uma nova proposta para ele, dá um desafio maior, que é o que? O desapego, vende tudo e me segue, ele não conseguiu fazer isso ainda. Então será que quando a gente recebe esse convite, a gente é capaz de largar tudo para seguir com Cristo? Né? Porque quantas vezes a gente não consegue abrir mão, às vezes nem de um programa de TV que a gente está vendo, ou de nosso lazer, para ir às vezes atender uma pessoa que está precisando, né? Então quem somos nós às vezes para julgar esse moço aí que não conseguiu seguir Jesus na época, né? Então assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Será que a gente já desapegou? Quando Jesus, por exemplo, vai lá conversar com Nicodemos, né? Nicodemos era um conhecedor da lei, ele era um doutor da lei, né? E ele vai lá e busca Jesus justamente para conversar com ele, né? Sobre a questão de retomar a vida, de viver de novo. E Jesus ali mesmo explicava, ele falava na presença de todo mundo, de todos aqueles conhecedores da lei. Mas por que aqueles doutores da lei não conseguiam? Não eram capazes de seguir Jesus? Porque teriam que abrir mão do quê? Do poder. Que eles já tinham ali. Aquela autoridade, né? Abrir mão daquela figura que eles tinham dentro daquela sociedade que era de maior autoridade. Então, abrir mão daquilo para seguir Cristo, aí a gente pensa, será que é fácil? Será que a gente também? Como é que a gente age nesse momento, né? Porque como é que a gente vive? A gente vive, às vezes, se apoiando em verdades que a gente vai construindo ao longo das nossas reencarnações. São verdades, né, entre aspas, que muitas nem são tão verdadeiras assim, porque às vezes ela vem de repetições dos nossos próprios preconceitos, ela vem às vezes de processos educacionais, que às vezes vêm oriundos de medo, né, de processos de frustração, e aí a gente vai criando aquilo ali e a gente se apoia, e para retirar aquilo dá medo, né, a gente não quer tirar esse apoio nosso, né. Então, para a gente poder conhecer as leis de Deus, é necessário que a gente abra o nosso coração. Para conhecer as leis de Deus, é necessário que a gente possa se desvencilhar do orgulho, porque o orgulhoso, ele não sabe ser humilde, né? E o que é o orgulho, na verdade, né? A gente costuma muitas vezes ouvir essa palavra no cotidiano, né? A gente ouve uma expressão de alguém que fala: nossa, eu passei no vestibular, a minha mãe está orgulhosa de mim, né? Mas não é desse orgulho que a gente está falando aqui, porque esse orgulho, ele remete a uma sensação, um aspecto de felicidade. E o orgulho que nós estamos aqui explanando dentro dessa dimensão evangélica, né, do evangelho, é o orgulho quanto vício. Porque é um orgulho enquanto uma imperfeição moral. E o orgulho quanto imperfeição moral, ele se caracteriza com um processo de comparação. Olha só. Então, o orgulho, ele é um sentimento de comparação, em que nós nos colocamos acima do outro, né? Sempre enxergamos que somos melhores do que o outro. E aí nós temos um grande problema, um problema existencial, porque a partir do momento que a gente enxerga que nós somos o melhor do que o outro, nós vamos ter aí as crias desse orgulho. E a primeira cria desse orgulho é o egoísmo. Porque se eu me considero melhor do que o outro, o mundo é meu, né? E o egoísta, ele vai sempre se achar o centro do mundo. E ele sempre vai acreditar que o mundo gira em torno dele. E aí a gente tem uma outra cria do orgulho, que é o quê? A vaidade, né? Se a gente for refletir em relação à palavra vaidade, ela significa vão. E o que é o vão? O vão é um vazio, né? Então, a pessoa vaidosa, ela é uma pessoa vazia. Ela está sempre ali buscando adereço para chamar atenção. É uma carência também. E aí, diante de tudo isso, o vaidoso, ele vai se enxergar dentro dessa perspectiva do orgulho, né? Ele é mais bonito do que o outro, né? Que faz sempre melhor do que o outro. E aí a gente
a gente fosse aprofundar um pouco mais em relação à cria do orgulho, a gente chega aonde? A gente chega na inveja, né? E o que é a inveja? Porque a inveja, ela não se caracteriza apenas em desejar o que o outro tem. Não é só isso. A inveja, ela se caracteriza pelo processo de destruição da felicidade do outro. Porque o orgulhoso, quando ele se acredita ser melhor do que o outro, evidentemente o outro não pode ser mais feliz do que ele, né? Então, ele não quer que o outro tenha, ele quer que o outro não seja feliz, né? Então, isso acaba ocasionando um processo de degradação moral. E aí a gente vai trabalhar uma outra cria do orgulho, né? Que é o ciúme, né? Você vê o quanto vai desencadeando, né, essa questão do orgulho, né? E então, o ciúme, ele se caracteriza pelo quê? Pelo desejo de posse. Por quê? É um desejo de controle. Porque se eu me considero melhor, porque eu sou o orgulho, superior ao mundo, então, se o mundo é meu, então o sentimento do outro, as ações do outro devem ser controladas por mim. E quando isso não acontece, aí ocorre aquele processo da baixa estima, porque a baixa estima, na realidade, ela é o desejo de ser mais. E quando a consciência vem e sabe, fala para você, vamos, né? Você não é mais, você é menos. Então você entra no extremo da baixa estima com autoestima, né? Então, diante de tudo isso, a gente precisa remeter o quê? Ao nosso terapeuta das almas, né, gente? Que é Cristo. E ele falava de forma muito contundente: ama teu próximo como a ti mesmo. Olha só, e essa é uma frase comparativa também. Ama teu próximo como a ti mesmo. Mas aí a gente vê aí algo muito, muito profundo, porque dentro dessa comparação de ama o teu próximo como a ti mesmo, primeiro a gente tem que aprender a se amar. Mas como é que eu vou me amar se eu nem gosto de mim? Às vezes esse é o nosso pensamento, né? E aí como é que a gente faz isso? Nos conhecendo, né? E como é que a gente vai se conhecer? Percebendo os nossos defeitos, identificando quais são os nossos sentimentos. Porque quando estamos diante de uma situação, parar para refletir o que a gente está sentindo diante dessa situação. Então, a gente tem que identificar, a gente tem que nomear, trabalhar essa nossa imperfeição, porque as nossas imperfeições não podem ser jogadas ali, ó, embaixo do tapete, sabe? Elas precisam ser trabalhadas, precisam ser encaradas, né? Porque se todos nós aqui estamos aqui hoje, né, nós estamos na mesma faixa vibracional, né? O meu defeito, a minha imperfeição, ela pode ser diferente do outro, mas todos nós somos imperfeitos e estamos aqui para trabalhar essas imperfeições, né? Então, Cristo, ele já ressaltava, né, de uma forma bem profunda isso: ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Porque se você identificar, né, se a gente conseguir identificar as nossas imperfeições, se a gente conseguir respeitar essas nossas imperfeições, se a gente conseguir trabalhar essas nossas imperfeições, nós vamos ser capazes do quê? De tolerar a imperfeição do outro e compreender que o outro também é imperfeito. E isso é amor. Compreensão é amor, né? É a capacidade não de suportar, mas de compreender o outro, né? E aí, diante de tudo isso, a gente entende essa dimensão das nossas imperfeições dentro dessa nossa existência, né? Porque o orgulhoso, ele não admite ser imperfeito. Ele jamais vai admitir ser imperfeito. Então, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma postura do Cristo em revelar os conhecimentos aos sábios e prudentes, quais são os conhecimentos que Cristo estava falando? São os conhecimentos do mundo espiritual, né? E o orgulhoso, como ele se acha perfeito, ele não admite que está num processo de transformação. E não vai admitir, por exemplo, a reencarnação, né? Tem um vídeo do Dr. Paulo César Fructuoso, que ele é um grande médico, é um médium também, estudioso da doutrina, né? E um dos vídeos dele, ele relata que ele estava trabalhando lá no lar de São Francisco, e aí ele se depara com uma situação, né? A assistente do médium, né, da qual ele trabalhava e trabalha, né, com o espírito do alemão Friedrich von Steyler, ele de repente ele percebe uma jovem entrando numa cadeira de roda acompanhada da sua mãe, né? E essa jovem,
conforme ele contava, ela tinha na faixa de uns 33 anos, né? Aí a mãe estava ali junto com ela, mais tranquila, a jovem já estava ali sentindo aquelas dores, a aflição dos males físicos que ela vivia, né? E aí quando ela entrou, o espírito, através do médium, chamou o Dr. Paulo e disse o seguinte: meu irmão, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Ele ficou encabulado, e pergunta, ele perguntou, e o que nós fazíamos na Inquisição? Aí ele falou, olha essa jovem, ela não veio para cá à toa. Ela era uma das assistentes, ela era uma daquelas auxiliares dos instrumentos de tortura. Aí ele começou a observar a jovem, chegou perto da mãe e perguntou para a mãe, qual é a doença da sua filha? Aí ela fala, é uma síndrome de Larsen. Ela já nasceu com essa doença, é uma doença hereditária, né, genética. E aí o que acontece? Ele foi lá, né, ele como médico foi investigar para saber do que se tratava essa doença de Larsen. Ele descobriu que em 1954, um ortopedista alemão chamado Joseph Larsen, ele trabalhou e pesquisou essa doença. E essa doença, ela afeta um gene no processo embrionário já. Então, esse gene ele modifica a proteína da célula, né? E essa proteína, ainda no embrião, ela vai enfraquecendo as articulações, causando assim esse afrouxamento nas articulações do corpo. Então, as articulações elas ficam enfraquecidas e aí ela acaba impossibilitando a mobilidade. E aí, a partir disso, ele foi então entender como que eram feitas, como que eram esses instrumentos de tortura na época da Inquisição. E aí um instrumento que ele viu era chamado a roda, em que a roda ela colocava o indivíduo e ia puxando, né, até desconectar todos os ossos. E aí sim ele comprovou que através da ciência, através dos conhecimentos espirituais, que nada, gente, tá, né, que fazemos aqui, ela fica impune aos olhos de Deus, né? Que a gente tem essa oportunidade da reencarnação. E aí ele vem comprovar isso para nós, né? E que nós somos criaturas que estamos em um processo evolutivo. Então, todo o mal que a gente faz, ela fica registrado no corpo que ele chama um campo morfogenético. É como nós falamos na linguagem espírita, o perispírito. Então, todo o processo de doença, todo o processo de desarticulação orgânica é a cura da alma. E Deus nos permite que a doença, né, aos olhos materiais, nos chegue como um processo para fazer uma canalização energética do mal que chegamos. Então, toda a doença que nós temos, todos os males acometidos aqui no nosso corpo físico, ele é resultado dessas transgressões nossas energéticas do passado, né? E Deus, dentro dessa misericórdia, ele nos permite que através das encarnações essas energias sejam drenadas através da doença, né? Então, toda doença física, na verdade, ela é a cura do espírito. E é quando nós compreendemos essa dimensão reencarnatória, né? E quando nós falamos em reencarnação, nós não estamos falando somente de crença, porque uma coisa é você crer, a crença é uma adesão do pensamento, e nós cremos, nós não cremos na verdade, nós vamos buscar o conhecimento, porque o conhecimento, ele vem de uma proposta em que através de observação, através de experimentação, através de comprovação, a gente consegue entender essa dinâmica da vida, né? Conseguimos entender essa justiça divina, porque se nós não compreendêssemos essa dinâmica da vida, que nós somos seres em evoluções, que nós estamos num planeta de provas e expiações, dentro desse processo de depuração desses nossos males que a gente vem trazendo, se nós não compreendermos isso, a vida vai ser um absurdo, porque seríamos uns desesperados, na verdade, né? Porque o desespero, ele é a falta de sentido da vida. E é por isso que hoje nós temos, né, até que a Vera falou sobre o Setembro Amarelo, né, tantos casos de suicídios hoje, né, porque o desesperado, ele não consegue entender a justiça e a misericórdia de Deus. E aí, às vezes, diante desse pensamento, dessa rebeldia, ele chega à conclusão que se Deus, né, se existe um Deus, né,
E se Deus está permitindo aquela dor, esse Deus não é bom. E se ele for bom, esqueceu dele. Então aí a gente percebe a necessidade do conhecimento espiritual dentro dessa proposta de encontrarmos o sentido da vida, né? O sentido das nossas dores. Então, dentro dessa proposta de compreendermos que nada, né, nada escapa aos olhos misericordiosos de Deus, é que nós estamos passando por essas etapas dolorosas hoje. São provas necessárias para a nossa evolução e para a nossa cura, né? Porque se nós somos criaturas que através da proposta de expandir o amor de Deus, Deus resolveu nos criar. E se nós somos resultado desse amor, nós temos um propósito na vida, é chegarmos à felicidade plena. Mas essa felicidade plena, ela é uma caminhada, através de etapas, né? Ela é conquistada através dos nossos esforços. Então, e o orgulhoso, ele não entende a misericórdia e o amor de Deus, porque ele acredita que ele é autossuficiente. Então, é preciso ter sofrido muito, né, para entender que o dinheiro nenhum aplaca uma dor no coração, né? Ela pode até melhorar uma situação ou outra, mas a dor no coração, a dor moral, a dor da consciência, ela não consegue, né? Então, que a gente faça reflexão, que a gente comece a caminhar pensando nessa humildade. Porque Jesus, nas principais lições que ele deixou, foi humildade e caridade, né? E a humildade é justamente o quê? A ausência do orgulho, né? É uma conquista muito difícil para todos nós, né? Destruirmos esse orgulho que já está aqui dentro do nosso coração, né? Mas aqueles que conseguem abrir, né, o coração para a verdade, né, para as verdades divinas, é que consegue perceber dentro dessa dimensão, dentro dessa etapa evolutiva, dentro dessa caminhada da busca pela felicidade, através da batalha, né, que a gente tem com a gente mesmo, esse sim é aquele que ele fala que está recebendo a semente, né, que está com a terra ali pronta para o plantio, né? Porque aquele que acredita em Deus e na imortalidade da alma, nada pode abalar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Palestra boa, né, gente? Coisinha para a gente levar para casa, para refletir. Vou dar um outro recadinho, que eu não dei no início. Acho que todos sabem, mas enfim, vale sempre lembrar, nós ajudamos várias famílias, né, são assistidas pela casa, e nós temos no final do ano a entrega de sacolinhas de Natal, né, para elas. Quem quiser contribuir, adotar alguma criança para dar roupa, um brinquedo, um calçado, é só falar na recepção. O que a gente está reforçando aqui é que a sacolinha é de Natal, não é do Dia das Crianças, tá? Não é para o Dia das Crianças, é para o Natal. A entrega das sacolinhas até a última semana de novembro, tá bom? Tiver alguma dúvida, é só procurar algum colaborador da casa. Um outro lembrete também, daqui a pouco eu vou chamar o Mário para fazer as vibrações e a prece. Quando ele encerrar a prece, permaneçam nos lugares, vão ser chamados para os passes, como o Oceano falou, vai ser no corredor lateral da casa. Não esqueçam também, depois do passe, de tomar a água fluidificada na sequência, tá? Antes da saída. Então, vou chamar com carinho o nosso amigo Mário para fazer as vibrações e a prece final. Queridos irmãos, vamos nos preparar para as vibrações. Esse é o nosso momento de caridade em forma de energia. Vamos sentar confortavelmente e mentalizar no centro do nosso peito uma luz branca, uma luz de amor, da frequência mais alta de amor de Jesus. E com a ajuda da espiritualidade maior, a gente vai direcionar para os locais que mais precisam. Vamos então vibrar esse amor de Jesus para as pessoas que estão em tanta dificuldade psicológica, que estão com pensamentos de tirar a própria vida.
que elas busquem o amor próprio, os conhecimentos passados por Jesus. Vamos vibrar pelas pessoas que estão sofrendo com conflitos que destroem vidas, riquezas, famílias, e que a gente possa vibrar uma energia de esperança, de paz, de amor, de caridade e de equilíbrio. Vamos vibrar pelas pessoas que estão com enfermidades, que estão nos hospitais, que estão em casas de repouso e precisam dessa nossa energia para fortalecer a sua saúde, para reforçar a sua esperança também, para cumprir a sua missão. Vamos vibrar pelas pessoas com fome, com dificuldade de encontrar o seu alimento, que a gente possa vibrar pela caridade, que a gente possa vibrar por uma energia que conecte essas pessoas com a construção de vida. Vamos vibrar pelas crianças que estão na rua, por essas crianças que precisam de amparo, precisam de um exemplo, precisam de guia, de orientação, que precisam da nossa energia para irem construindo um mundo melhor. Mestre Jesus, vamos agradecer essa oportunidade de aprendizado, a mais um dia que a gente se encontra aqui em busca de conhecimento, que a gente possa continuar seguindo na nossa jornada de reforma íntima, ajudando nossos companheiros de jornada e buscando promover essa energia que a gente sintonizou aqui para essa próxima semana, retornando com paz para casa, para a nossa família, para os nossos colegas e abençoando a casa aqui acolhedora. Que assim seja.